Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Minutos com Joana. Mais uma quarta-feira de muita luz. Oi, Aninha maravilhosa da minha vida. Sejam todos muito bem-vindos, amigos. Quem for entrando, a gente vai dando um tempinho aqui pro pessoal entrar. Quem for entrando vai se identificando, dizendo de onde fala, qual o seu nome. São novos por aqui também, né? Porque antes de começar o conteúdo em si da live, a gente conversa um pouquinho até sobre as atividades do cantinho. Então, para quem ainda não conhecer, para quem tá chegando agora, a gente conversa rapidamente. Mas sejam todos muito, muito bem-vindos, gente. Eu me chamo Sabrina, sou uma aqui das colaboradoras dessa página maravilhosa e eu moro em Macapá, no Amapá, aqui no meio da Amazônia. Quem tá aqui pertinho de mim, quem tá longe também, de qualquer forma a gente tá aqui todo mundo junto, né? Sejam todos bem-vindos. Elia falando que é de São Luís, Maranhão, seja muito bem-vinda. Aqui, Mariana de Palmeiras, Bahia, seja bem-vinda. Carlinha, Ribeirão Preto, São Paulo, bem-vinda, Carlinha. Jusimar, boa noite. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Ai, coisa boa, gente. Quem quiser ir também se apresentando, depois a gente vai lendo aqui os comentários, tá bom, gente? Rapidamente a gente conversa um pouquinho sobre como é o cantinho, para quem ainda não conhece, né? Os trabalhos que a gente está realizando no momento, porque né, as coisas vão mudando, vão se adaptando, vão vindo novos trabalhos, trabalhos se encerram. Então eu vou falar para vocês como a gente está nesse momento. A gente posta no nosso feed a agenda semanal, tá? Então vocês podem acompanhar também no feed como é que tá a nossa agenda dessa semana. Eu acho chique essa coisa de agenda, viu? Mas vamos lá. Nas segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o Destrinchando Fonte Viva, que é uma live no estilo aqui do Minutos com Joana, tá bom? Então a gente tá lendo, né, o Fonte Viva, no caso é a Aninha e a Jade aqui nesse quadro, às 19 horas, como eu disse. E o tema desta semana foi a mensagem 32, a boa parte. Então quem... Sim, Aninha, nós somos chiques. Quem não pôde assistir, quem tiver interesse... fica salvo aqui no nosso IGTV, como também vai tudo pro nosso canal no YouTube, tá bom? Cantinho Espírita também. Nas quartas aqui, né, como é o caso, nós temos o Minutos com Joana. Estamos lendo o livro Vida Feliz. E hoje será a mensagem 40. Olha só, chegamos no número 40. Já chega aqui nos números romanos que eu tenho que me esforçar um pouco mais para saber qual é o número romano, tá? Os outros era mais fácil, eu já conseguia... rapidamente, agora já vai começando a complicar daqui pra frente, tá? Então eu vou sempre dar uma conferida maior do que eu tô realmente no número romano certo. Mas enfim, amanhã, às 19 horas, nós vamos ter o estudo do Livro dos Espíritos. Ele é um pouquinho diferente, né, no caso aqui das lives, porque ele é feito através do Google Meet. Então quem quiser participar desse estudo, amanhã será o capítulo 9, as perguntas de 509 a 521 do Livro dos Espíritos, tá? Nós temos um link na nossa bio que dá acesso ao nosso grupo lá do Telegram. Lá no Telegram é compartilhado o link do Google Meet. Então vocês todos estão... Opa, tá errado? Ah, tá bom então, gente. A Aninha falou que... eu sabia que era às 20h30. Como tava 19, eu fui aqui. Verdade, na legenda tá aqui. Correção, o estudo do Livro dos Espíritos acontece às 20h30. Então, perdão, gente. Amanhã às 20h30, estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Aí quem quiser, entra lá no grupo do Telegram e é compartilhado o link do Google Meet. Todos são muito bem-vindos, tá? Não importa se vocês não estavam antes, querem entrar agora. Todo mundo é muito bem-vindo pra estar lá compartilhando, aprendendo, todo mundo junto no mesmo barco. E no sábado... Neste sábado, às 20 horas, nós vamos ter o Clube do Livro, que é feito aqui com a Jade, com o Vini, também que é outro colaborador. Ele entra por outra conta, né, que a gente também administra, que é o Sou Jovem Espírita aqui do Amapá. E o livro que está sendo estudado no momento é Nas Voragens do Pecado. E nesse sábado vai ser o capítulo 1 e 2 da terceira parte já. Aí quem quiser também assistir o que já passou, o que já rolou, tudo fica aqui salvo no nosso IGTV
e também vai lá pro nosso YouTube, tá bom? Ah, outra coisa, outras lives que a gente faz, outras lives que a gente já fez, tudo tá lá no canal do YouTube. Se vocês quiserem dar uma fuçada, dar uma stalkeada, vocês vão ver muito assunto bacana. A gente gosta de trazer uns assuntos polêmicos de vez em quando, porque esse nosso espiritismo, ele não se limita, tá, gente? A gente pode abordar sobre tudo e sobre todos. E aqui a Aninha tá falando, né? O tema será espíritos protetores, anjos da guarda. Então, olha, quem tem curiosidade de saber mais ou menos como é que funciona isso aí, segundo o espiritismo, né? O que são esses nossos anjinhos da guarda? Sintam-se super convidados. A Aninha tá perfeita. Esse livro esse livro eu não li, mas o Vinícius estava me contando, assim, né? As fofocas, entre aspas, do livro. Gente, é uma novela. Se fosse feita uma novela dele, nossa senhora, dá uma bela novela das 9 aí. Assuntos polêmicos e tabuzeiros temos também. Com certeza, Ninha. Mas enfim, gente. Lembrando que aqui a gente tem os nossos selos também, tá? O dinheiro arrecadado através do selo, para quem quiser, né, investir, comprar, enfim, é utilizado para, digamos que assim, ajudar, digamos que assim não, é isso mesmo, ajudar as casas espíritas que são mais próximas da gente. No caso, né, nem todo mundo tá aqui no Amapá. A Aninha, ela já esteve aqui conosco, mas ela gosta de explorar o nosso Brasil. Então, no momento, ela está no interior do Pará, tá bom? E a gente auxilia essas casas espíritas próximas de nós, assim como também utilizamos o dinheiro arrecadado para custear os aplicativos que a gente utiliza aqui no cantinho, né? No caso de edição, StreamYard, enfim, por aí, gente. Desde já, muito obrigada. E vamos para a nossa mensagem de hoje, né? Que eu já falei demais. Como eu disse para vocês, a gente está lendo o livro Vida Feliz. Uma quarta sou eu e outra quarta é a Aninha, que está aqui comentando. Eu sei, amiga, que tu vai te aquietar, eu acredito em ti. E como a gente faz aqui, né? Eu vou ler a mensagem completa. A mensagem, ela é bem curtinha, mas ela é direta e objetiva, gente. Os tapas na cara, assim, são rápidos, mas necessários. Eu leio a mensagem completa pra gente ter uma noção já do conteúdo, né? Qual a orientação que a Joana tá nos dando. Mas depois a gente vai conversando assim, trecho por trecho, e vocês sintam-se 100% à vontade pra comentar aqui, dizer o que vocês acham, né? Eu também vou comentar aqui as minhas coisas, porque essa mensagem, gente, ela também é bastante pra mim, viu? Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, então. Como eu disse, é a mensagem de número 40. E a Joana nos diz assim: enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são nos seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Então, para resumir aqui, gente, o assunto de hoje é basicamente o que? A fofoca, né? O que a gente fala aí do outro. Por isso eu falei para vocês que essa mensagem eu senti que era para mim, porque eu também tenho muito a aprender sobre isso. Então, vamos aqui parte por parte, e quem quiser ir comentando, eu vou lendo os comentários, tá bom? Então, a Joana, ela começa assim já. Primeira frase. Enquanto... Cadê? Perdão, gente. Deixa eu subir aqui. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. E eu até compartilhei com a Aninha, né? Que nesse primeiro trecho a gente tem que saber... Quando a gente lê a mensagem completa, a gente tem noção do que a Joana quer nos falar. Mas se a gente lesse só essa primeira frase aqui, a gente ia ficar... Opa, calma aí. O que ela tá falando? Quer dizer que se alguém for acusado, né? Na minha frente... E a gente sabe que acontece ainda muito aqui, porque a nossa justiça, ela não é das melhores. Se alguém é acusado próximo de mim, for uma acusação falsa, eu tenho que me manter calada, em silêncio, calma. Não é sobre isso que a Joana está nos falando, tá bom? Por isso que eu falei, a gente tem que ler essa mensagem completa. A orientação que ela está nos dando aqui no caso, e como eu disse, né, ao longo da mensagem vai ficando mais claro que ela vai pontuando, é que, se por exemplo, próximo de nós, e gente, me digam se isso acontece no dia a dia de vocês, no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que vocês estejam, na família também acontece muito, né? Chega alguém falando mal de outra pessoa pra vocês. Como vocês se portam? Né? Como eu disse, essa mensagem ela é pra mim porque eu ainda erro muito nisso, gente. Ainda tenho muito a aprender.
né? Se eu consigo me manter calada, ou se eu consigo tentar reverter aquela situação. Se alguém chega perto de você falando, o fulano, você não sabe o que ele fez ontem. Fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, o que tu vai falar? Vai ficar na tua? Vai falar, não, mas tenta olhar pelo lado dele, sabe? O que vocês fazem? Me contem aí. Enfim, o que acontece é que é muito fácil a gente se envolver naquela energia. Então, às vezes a gente nem conhece o fulano. A gente fala, nossa, que coisa ruim que ele fez. Realmente, eu não ia ter gostado. E a gente nem sabe se aquilo é verdade ou não. Isso é muito perigoso, gente, muito perigoso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Aqui a Mila disse: eu pensei nas coisas que saem na mídia. A gente vê só o que sai na notícia e já vai julgando sem saber os bastidores. Com certeza. Isso a gente vê muito sobre... Aqui no Instagram, gente. Aqui isso tem muito, né? Porque a gente sabe que antes a gente tinha muito aquelas... Acho que não existe, né? Aquelas... Como é que se diz? Programas de fofoca, por exemplo. Aquele eu nem lembro o nome mais direito. Mas era num canal um pouco mais assim... Não era o primeiro a ser visto, digamos assim. Não era o de maior audiência. Mas tinha um programa específico que todo mundo ia naquele canal só pra assistir aquilo, que era pra falar da vida dos famosos. A gente nem tinha noção se aquilo era verdade ou não, mas a gente se nutria, entre aspas, daquela fofoca pra espalhar, e a gente não sabe como que aquilo repercutia, se aquilo de fato era verdade, e como que o outro, né, como que no caso aquele famoso, ele tava recebendo tudo aquilo. Muito delicado isso, gente, muito delicado. E aí agora, né, como a gente tem uma variedade de mídia aqui no Instagram, a gente tem Instagram que é feito só pra fofoca. E eu não sou muito de... Confesso que eu não sou muito de acompanhar, porque eu sou muito desligada de pessoas, assim, nesse sentido de famosos, né? Mas eu sei que os meus amigos compartilham, né, as pessoas falam perto de mim. E aí eu vi, por exemplo, o caso daquele casal que é famoso, né, que se separou, enfim... A Luísa e o Whindersson. Eu sei que eu vi depois num programa de jornal o quanto que aquilo estava repercutindo na saúde mental deles. A gente não tem noção se aconteceu traição, o que aconteceu, mas estava todo mundo ali querendo dar uma opinião na vida deles dois. E a saúde mental deles, gente, foi pro lixo, sabe? Ninguém tava se importando com isso. E não é só famoso que sofre com isso. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. E é sempre aquela questão de se colocar no lugar do outro. Se alguém estivesse falando aquilo sobre mim, né? E eu vi até um dia desse um post no Twitter sobre isso. Alguém falando, cara, e se uma... como é o termo? Enfim, uma notícia falsa sua, né? Uma fofoca fosse divulgada como verdade na internet. Todo mundo começasse a dar sua opinião e comentar. Como você ia se sentir sobre isso? Então é uma coisa, como eu falei, muito delicada. E a Aninha falando aqui. Lembrei agora que talvez ela queira nos dizer para não tomarmos logo as dores de primeira. Mas saber... e eu vi a outra parte. Com certeza, é comum nós tomarmos a dor de quem... a gente tá ouvindo ali um lado. Por exemplo, numa situação ali que um brigou com o outro. A gente vai sempre ouvir ali um lado e já vai tomar partido, como a Aninha falou aqui, né? Mas a gente não sabe se realmente foi dessa forma. A gente não sabe ainda como o outro se sentiu com aquilo, qual é a versão dele. A gente já vai ali com unhas e dentes querer defender a pessoa. E talvez isso, muito provavelmente, isso só piora ali a situação, né? Dos envolvidos. E nem sempre eles estarão com a razão. Isso mesmo, Aninha. E aqui, eu imagino a vida desse... Nossa, gente, se eu não aguento... Se sair um boato aqui na minha rua, que não for verdade, eu já vou me destruir com aquilo. Imagine se fosse o Brasil inteiro falando. Por isso que a gente acha que a gente falando ali daquela pessoa famosa não vai atingir ela, porque eu tô aqui, ela tá ali, não vai nem saber o que eu tô falando. Mas, gente, isso repercute com certeza na vida deles. E a Mila falando, eu acho que podemos até aplicar isso aos cancelamentos, com certeza, Mila. Os cancelamentos que ocorrem nas redes sociais hoje em dia. Nossa, gente, muito verdade. E esse negócio de cancelamento, o quanto que isso repercutiu, por exemplo, não sei se vocês assistiram, né? O Big Brother, ele tava todo mundo com medo de agir, com medo de pensar, de falar alguma coisa e já ser cancelado pelo Brasil inteiro. Imagina se a nossa vida fosse um Big Brother, as pessoas iam cancelar a gente, como a gente ia se sentir com isso? Mas tudo bem se eu fizer, né? Tudo bem se eu fizer, o outro não vai saber, não vai atingir o outro, mas a gente não sabe. E isso, Aninha, eles foram vítimas de ódio gratuito. Sim, gente. Eu vi alguns comentários, o quanto que as pessoas falavam,
já tinham criado uma fofoca de que as atitudes de um tinha repercutido de uma forma tão negativa que tinha causado ali eu acho que foi não chegou a ser aborto, né? Que o bebê já tinha nascido. Enfim, pra vocês verem que eu não tenho muita noção. Mas falando ali que tinha sido responsável por causar a morte de um bebê. Olha só que coisa pesada, né, gente? Chico Xavier disse o que realmente é a própria consciência. Inclusive eu vou trazer daqui a pouquinho uma mensagem, um comentário, na verdade, do Chico em relação a isso. Big Brother do Invisível. A gente não tá ali no Big Brother, né, no programa, mas a gente de alguma forma tá sendo vigiado, tá bom? Não é pra gente se assustar com isso, não. A gente não tá sozinho, apenas isso. Ah, sim, o que importa é a própria consciência, é verdade. Isso, Mila. Gente, nossa, isso é muito, muito complicado. Mas bora continuar lendo a mensagem aqui, que a gente vai conversando mais sobre isso, né? A gente só leu aqui a primeira frase, pra gente ter uma noção. Perdão, gente, que tem cobrança me ligando essa hora. Mas sim, vamos continuar aqui a mensagem. Logo em seguida aqui a Joana diz, né? Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. É exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente vai ali falando para um, falando para o outro, sem ter noção de que aquilo pode gerar uma grande bola de neve. Porque é isso que causa, né? Uma grande bola de neve. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Então eu vou aqui, eu vou falar para o outro pode entender da forma como ele quiser. Posso ter falado A mais B é igual a C. Mas ele vai ali passar para a pessoa como ele entendeu, né? E ali, enfim, o que pode causar no final. Gente, é realmente complicado. E não só essa mensagem está sendo mudada, né? Essa mensagem entre aspas, aquela informação está sendo mudada, está sendo interpretada. A gente não sabe o número de pessoas que aquilo vai atingir. E também não sabe se, como eu falei, se aquilo é verdade ou não. Pra gente não importa. O que importa é que, meu Deus, tem um babado. Tem um babado, minha vida tá muito parada, não tem nada pra falar sobre a minha, mas vou falar da vida do outro, né? E como eu falei também, isso pode levar a questões muito aumentadas. A gente não tem como controlar, gente. Vira uma verdadeira bola de neve. Então, como a Nini até falou, né? A gente só sabe um lado da história, geralmente. A gente não sabe como o outro tá também... os outros envolvidos estão se sentindo. E o resultado final daquilo, com certeza não vai ser bom. Assim, a Nini falando, amiga, cobrança o tempo todo me ligando. Mas tudo bem, o vídeo... Semana passada o vídeo pausou também por conta disso, mas a gente vai seguindo aqui a nossa vida. Sim, gente, eu vou lendo aqui mais um trechinho. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, não é? Mas consoante são nos valores íntimos. Então, a gente tá vendo ali a ação do outro, né? A gente tá vendo que tá se apresentando. Mas muitas vezes, e eu penso em relação assim, às vezes, pessoas que estão ali convivendo com a gente de alguma forma, elas fazem algum tipo de ação. Pode ser uma ação que a gente interprete como algo, ele tá se sentindo assim uma pessoa superior a mim, por isso ele tá fazendo isso. Então, um exemplo, tá, gente? Ele se acha e ele tá fazendo isso porque ele se acha superior. E muitas vezes, nessas situações, as pessoas, na verdade, elas estão adoecidas. A gente só tá vendo ali, a pontinha do iceberg. A gente não sabe o que tá por trás daquelas ações. Quais são os sentimentos que aquela pessoa tá nutrindo. Qual a intenção. E também, gente, muitas vezes, que eu tinha até colocado aqui. Vamos trazer um caso. Às vezes, é o caso dos famosos, né? As pessoas estavam ali vendo, por exemplo... Eu vou trazer esse caso porque é um badalado, assim, que eu acho que vocês também têm acesso às informações. No caso do casal que a gente estava conversando. O rapaz, ele tava passando por um processo de depressão. Então a gente via ali fazendo piada, rindo, a gente só vê o que tá se apresentando pra gente. Mas por trás a gente não sabe como aquela pessoa tá se sentindo. Então, esse irmão que tá aí próximo de você, que tá agindo dessa forma, se sentindo superior, tentando sempre mostrar que tá tudo bem, enfim, a gente não sabe se realmente é assim. E a gente tá tentando entender o lado dele, a gente tá se botando no lugar dele, a gente tá perguntando pra ele se tá realmente tudo bem. Não, porque a gente tá ali sempre olhando pro nosso umbigo, a gente tá preocupado só com os nossos problemas, sem achar que o outro também passa por isso.
Até porque a grama do vizinho, né, é sempre mais verde. Então, se nas redes sociais a pessoa tá mostrando ali que tá tudo bem, tá mostrando ali que tá tudo certo, que a vida dele tá feita, a gente não sabe o que tá por trás daquilo. E a gente não se importa, a gente tá ali só falando sobre o outro. E aí a Joana continua aqui, né? Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. E quando eu li esse trecho, eu lembrei do que a gente trabalhou aqui na evangelização com os jovens no sábado passado. A gente estava falando sobre justiça divina. E aqui, né, na nossa justiça humana, a gente ainda tem muito aquela visão, não digo a justiça no sentido mesmo formal ali da palavra, mas estou falando das nossas ações. Quando o outro está fazendo alguma coisa conosco, ou enfim, próximo de nós, que eu estou falando, né, que a gente está ali comentando, a gente acha que ele merece algo na mesma medida, né? Aquele famoso olho por olho, dente por dente. Então, se o outro está machucando alguém, a gente acha que ele deve receber também que um machucado, digamos assim, né? Algo no mesmo nível ali que ele está sofrendo. E aí, gente, teve compartilhar com vocês, teve uma jovem que ela perguntou, no caso assim, falando sobre a justiça divina. Se Deus sabe, né? Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida, de tudo como acontece aqui no planeta, sabe das nossas intenções, sabe as possibilidades de coisas que podem acontecer, enfim, né? Ele é detentor de toda a sabedoria. Se Deus sabe que aqui, aí falando no caso do Brasil, as pessoas que são presas por estupro, que lá na prisão elas têm chance de também sofrerem esse tipo de violência, né? Porque a gente sabe que as pessoas, por exemplo, pedófilos, casos assim, dentro da prisão, no caso, a nossa justiça é o quê? Aquela pessoa sai da sociedade e ficar ali presa. Pra gente, isso vai ser a justiça e ponto. E lá dentro, se elas sofrem esse tipo de violência, pode ser que aquilo as pessoas têm conhecimento sobre. Os funcionários de lá do presídio, as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, sabem que aquilo acontece. Mas a gente ainda tem, como eu falei, aquela visão, olho por olho, dente por dente. Ele causou sofrimento lá fora, então aqui dentro ele vai sofrer também. E aí a jovem perguntou, se Deus sabe que isso acontece, por que ela permite? Por que ele permite, perdão. E aí a gente foi conversando com ela, né, que a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui. Então pode ser que realmente, né, não tá se dando como precisa e a Joana nos coloca aqui. Esse infeliz pecador, esse delinquente, a primeira coisa que ele vai precisar no mínimo ali é de misericórdia, né? É de comiseração, é de oportunidade de reeducação. Isso não é a oportunidade que a gente está dando para as pessoas de se reeducarem. Não é que... e Deus não pode interferir em todas as nossas ações. Vai acontecer, então eu vou parar, não vou deixar isso acontecer, não vou... A gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas aquelas pessoas que também estão causando maior sofrimento ainda, tudo aquilo, lá pra frente eles vão aprender, lá pra frente eles vão se tocar, vão receber toda aquela culpa, né? Porque não é que Deus está nos punindo. A gente se pune muito. Com todo o nosso sentimento de culpa, a gente se coloca em situações, se coloca em lugares que a gente não precisava exatamente passar por aquilo pra aprender. Mas enfim, por que eu tô falando disso aqui? Porque quando a gente vê alguma situação se passando, a gente, como eu disse, né, quer que o outro passe da mesma forma. A gente não tem ainda esse sentimento de se colocar no lugar do outro. Por que ele tá fazendo aquilo, como eu disse pra vocês? Muitas vezes as pessoas estão adoecidas. A gente tá vendo ali externalizar só um tipo de situação que a gente não tá se importando com o que ele tá sentindo de verdade. A gente vai ter pena daquela pessoa, a gente vai ter essa comiseração que a Joana tá nos falando, que não é só a Joana nos falando, não, gente. Jesus trouxe isso quando ele esteve aqui conosco. A Joana está reforçando ainda nessa mensagem, como diversos outros espíritos de luz, que não só dentro da doutrina, como, enfim, estiveram aqui na Terra nos mostrando isso, trazem. Então, é enxergar o outro, enxergar a pessoa como alguém que está precisando de carinho e de amor, gente. Primeira coisa. E eu sei que não é fácil. Como eu falei pra você, essa mensagem também é pra mim. Eu sei que não é fácil. Né? O nosso primeiro sentimento é sempre de julgar. Sempre de julgar. Como se a gente estivesse numa posição em que isso fosse possível. Como se a gente não cometesse um erro ali também. Por isso que eu falei. Será que eu ia gostar das pessoas falando sobre os meus erros? Eu ia gostar que isso se tornasse... tomasse uma repercussão grande?
E aí no final, na verdade, vão estar distorcendo tudo que aconteceu, não sabem das minhas intenções, enfim. A gente ia gostar de um holofote nos nossos erros. Se a gente não ia gostar, por que eu tô colocando esse holofote também nos erros dos outros? Por que eu tô aumentando aquilo? Por que eu quero que aquilo chegue no maior número de pessoas possível? E aí volto pro que a Joana disse no início. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente silêncio. É um exercício, gente, é um exercício. É difícil, é difícil. Quando alguém chega perto de ti falando tal coisa de tal pessoa, como eu disse, por mais que a gente não conheça, a gente quer saber o que aconteceu, quer saber mais informação, olha, gente, estão sabendo que isso... Eu sei que não é fácil. Mas aqui, e é pra isso que servem essas mensagens, pra gente, opa, calma aí, deveria estar fazendo isso? Consigo fazer diferente? A gente consegue sim. Porque se a gente está aqui é porque a gente tem esse potencial de mudar. Todos nós. E olhar para as pessoas que estão sofrendo essas acusações, sejam elas verdadeiras ou não, como irmãos nossos, que tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo aqui para aprender. A Terra, ela é, como é que diz? Uma escola, uma prisão e tem mais um ponto aí. Escola, prisão. Quem lembra aí? Enfim, tá todo mundo aqui para aprender. Tá todo mundo aqui para... digamos que assim, não vou falar ser penalizado, porque eu não gosto dessa palavra, mas como eu disse, é a gente que se penaliza, né? Mas pra aprender com os nossos erros, pra reaprender muitas coisas, pra crescer, pra evoluir e, gente, o principal, pra amar. Compartilhar o amor que a gente tem, pra ser amado, enfim. Sempre no final vai ser isso, o amor. Então, gente, a mensagem de hoje é essa. Vamos tentar se colocar no lugarzinho ali da pessoa, pensar como ela se sentiria, como eu me sentiria se aquela informação, se o meu erro estivesse sendo espalhado ali aos 7 ventos. Sempre tentar ver o outro lado das coisas, tá bom? E é o nosso dever de casa aqui diário, tá bom? Aqui, só lendo rapidamente o que a Ninha tinha falado, a gente age e fala da vida do outro como se fosse... exatamente, amiga. Como se a gente estivesse na posição, e é por isso que tem, né? Aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. Não tem como. Então, por isso que a gente sempre tem que se colocar no lugar do próximo. Porque a gente erra e a gente ainda erra muito. Mas vai chegar também o nosso momento, né? Gente, boa noite, Denise. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Quem não pode assistir desde o início, quiser saber, né, o que foi dito antes, a live fica salva aqui no nosso IGTV, como todas as nossas outras lives. E mais uma vez, a gente também tem um canal no YouTube que lá tudo fica salvo. Tem lives que não foram feitas aqui no Instagram que vocês podem encontrar lá. Sempre a gente tenta aqui compartilhar um pouquinho que a gente sabe, mas a gente também aprende muito com vocês, tenho certeza disso. O cantinho, ele é um instrumento e que ele seja sempre assim, né? A gente espalhando aqui a luz da forma como a gente pode. Amigos, eu espero de todo o meu coração que vocês estejam bem aí do outro lado da tela, que vocês estejam se cuidando ainda, viu? Importante isso. Não só uma forma de auto-amor, como também de amor ao próximo, tá? E que a gente possa, cada dia, dentro dos nossos limites, tentar sempre se melhorar. Eu também vou estar fazendo isso por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima.